Boa tarde, Padilha. Boa tarde, ouvintes do Tupã Comunidade. Nós abrimos um espaço especial no Tupã Comunidade, programa esse que tem nesta etapa, nesse momento, o jornalismo, mas normalmente são notícias que são lidas pela nossa locução, no caso você que está apresentando hoje, com a edição de alguns áudios que a gente coloca para trazer as informações e suplementar ela, complementar ela, ilustrar ela melhor. Mas num caso tão relevante quanto este, com um decreto número 5.789 de hoje, que afeta diretamente aí a comunidade de Tupã-Ciretã, principalmente nos horários noturnos, né? Em bares, restaurantes, cafés, lancherias e similares, com certeza esse é um tema que é bastante relevante e principalmente num período muito relevante, porque a partir de amanhã, especialmente na sexta-feira até o dia 25, nós temos aí atividades carnavalescas, enfim, que movimentam muito a nossa comunidade. Mas o decreto já está publicado, está assinado, o próprio prefeito nos confirmou a sua efetividade já, e nós convidamos ele para ampliar essas informações, uma vez que é um dos temas que está mais sendo repercutido nas nossas plataformas digitais aqui, e desde que a gente noticiou, tem recebido bastante procura com relação a mais detalhes com relação a esta questão. Em primeiro lugar, prefeito, quero agradecer a sua gentileza de vir até aqui pessoalmente, nos trazendo a sua posição, a posição do município de Tupã-Ciretã. Há pouco o Padilha elencou aí várias considerações que a municipalidade levou em conta para efetivar esse decreto. São várias considerações, começando aí por procedimentos do Ministério Público, passando por ações cíveis com já condenação, abaixo-assinado, súmulas do STF, enfim, os senhores se basearam em vários aspectos, mas é evidente que teve um pontapé inicial, prefeito. O que levou os senhores a iniciar esse processo e decretar hoje esse decreto número 5789? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Realmente, para a gente tecer algum comentário sobre o decreto, a gente tem que colocar que já existia ao longo dos anos, né, os últimos anos aí, reclamações, colocações das pessoas sobre a perturbação do sossego público, devido a algumas situações dos bares, funcionamento até mais tarde, e isto vinha se alongando. Até que, no início do ano, nós fomos devidamente intimados pelo Ministério Público para que comparecesse no dia 24 de 1 às 11 horas da manhã no Ministério Público. Isso do ano passado? Neste ano. Neste ano, tá? Para que fizéssemos uma reunião entre Ministério Público, Administração Municipal e Brigada Militar. Já o Ministério Público já havia feito uma reunião com Brigada Militar, e quando eu falo Brigada Militar não é o comando aqui do município, mas sim o comando regional, né, dessa situação que vinha se agravando em relação a bares e perturbação sonora, enfim, a toda essa movimentação, em especial no centro da cidade. O Ministério Público colocou a situação para nós, que nós já era do nosso conhecimento, exigindo por parte da administração pública, porque o administrador público que é o responsável, né, deixar bem claro isso, que é o responsável pelo regramento, né, do comércio do município. Esta é a súmula que garante, a súmula do STF, que garante ao município ou obriga o município, né, ter o controle sobre os horários de funcionamento, e dentro disto, junto à Brigada Militar participou dessa audiência e foi não determinado, mas salientado pelo Ministério Público de que a situação estava insuportável, né? Ele me apresentou um procedimento de um abaixo-assinado com mais de 350 assinaturas, pedindo uma atitude do Ministério Público, já que o Poder Executivo não estava tomando a atitude que lhe cabia. Diante disso, nós recebemos o protocolo, né, no dia 17 de fevereiro, do Ministério Público, nos exigindo de que nós tomasse alguma atitude. Isso, tá? Foi segunda-feira agora. É isso, segunda-feira agora. Tá? Como nós já havia tido a reunião lá no dia 24 de janeiro, nós resolvemos estabelecer alguns regramentos, né,
para o comércio aí de bares e similares, daqui a um pouquinho eu entro no teor da lei mesmo, mas nós nos sentimos na obrigação de tomar alguma atitude. De antemão, já dizer que foi nomeado 4 pessoas da prefeitura, o Everton Boer da Costa, o Fares da Silva Daroldi, o David Moraes e a Ana Carolina, para que se dirijam aos estabelecimentos e apresentem o decreto, tenham ali uma conversa de orientação no sentido de que o decreto efetivamente está determinando, né? Porque na realidade nós temos no decreto são 2 aspectos. Um aspecto é do horário e outro da ocupação de espaços públicos. Então, tem que ficar bem claro para os comerciantes. Eu acredito que não altera tanto assim. Eu já vi algumas manifestações de que a cidade vai ficar cidade de velho, mas não. Pelos horários, e aqui bem explicadinho, entendo eu que nós não teremos essas dificuldades. Nós teremos sim uma limitação, uma proibição do uso do espaço público com mesas, cadeiras, enfim, ficar em grupos bebendo em mesas e cadeiras, atrapalhando aquelas pessoas que ali passam e fazendo um barulho fora do ambiente de comércio que as empresas, né, bares e afins, têm licença da Prefeitura Municipal. Então o nosso decreto trata disso, bem como ali o Padilha já leu, mas eu vou repetir aqui. O procedimento instaurado pelo Ministério Público Estadual para investigar a perturbação do sossego público na área central, que é o procedimento que o Ministério Público abriu. Referimos também aí, no segundo, considerando o abaixo-assinado protocolado pelo Ministério Público Estadual com um número expressivo de cidadãos preocupados e não aguentando mais essa situação de perturbação, de barulho, enfim, com mais de 350 assinaturas, que é um número considerável para a comunidade de Panciretã. Nos relembrando de que houve uma ação civil pública nessa mesma esfera que determinou a um estabelecimento comercial localizado na área central, que foi condenado a um pagamento da indenização de dano moral coletivo no valor de R$50 mil e obrigou o município a cassar o alvará e a interdição do local. O teor da súmula 645 do STF, que diz que a competência é do Poder Executivo do município regular e fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial, que é dever do municipal, em parceria com os órgãos de segurança pública, zelar pela proteção das famílias da nossa cidade. Isto é uma das alegações que o Ministério Público nos colocou, que ele estava provocando essa reunião entre Ministério Público, Brigada Militar e Poder Executivo para, em conjunto, buscar soluções, que é a obrigação, considerando que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público municipal lutar contra qualquer tipo de violência, buscando assegurar absolutamente prioridade e efetivação dos direitos fundamentais, considerando que cresce assustadoramente as reclamações de poluição sonora, de respeito a leis da área do central do município de Panciretã, situação que transmite sensação de uma terra sem lei, causando um sentimento de insegurança, e a necessidade de garantir a ordem pública, a moralidade, o sossego público e diante do dever do poder de polícia na área administrativa. Inclusive, Miguel, esses fatos aí se acentuaram, como toda a comunidade sabe, que pelos Facebooks aí começou a ter filmagem de brigas com cadeiras, com mesas, com garrafas, e inclusive culminando com tiros no centro da cidade, e aí chegou no ponto que alguma atitude tinha que ser tomada. Então, nós tomamos essas medidas, esperamos que
haja obediência, nós vamos fazer um decreto, nós não vamos brincar de fazer decreto, vai ser cobrado. E se os estabelecimentos não respeitarem, serão tomadas as atitudes que está prevista no decreto, né? O horário de funcionamento de bares, restaurantes, café, lancherias e similares no âmbito do município de Tupancretã, a partir desta data de publicação do decreto, será o indicado numa planilha abaixo. Então, no decreto tem uma planilha que fala segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábados e véspera de feriados e aos domingos. De segunda a quintas-feiras é das 7 às 24 horas, ou seja, das 7 à meia-noite. Na sexta-feira, das 7 às 2 horas, já considerando que a madrugada é madrugada de sábado. No sábado, no meu entendimento, fica quase que normal do que já existe, das 7 às 4 horas da manhã, né? E aos domingos, das 8 às 24 horas. Para o presente decreto, caracteriza como bares, restaurantes, café, lancherias e similares os estabelecimentos comerciais, sejam fixos ou ambulantes, que além da comercialização de produtos de gênero específico a esse tipo de atividade, haja a venda de bebida alcoólica ou não. Isto quer dizer o quê? Que nós estamos atingindo a todos, né? Porque um decreto eu não posso definir limites dentro de uma cidade, no centro da cidade, e nos demais lugares não. Então é em todo o limite do município. O horário de funcionamento de bares, restaurantes, cafés, lancherias similares estabelecido no caput desse artigo, independente do contido no alvará de funcionamento, será expedido pelo poder já expedido pelo poder público em data anterior ao mesmo. Quer dizer o quê? Que o que regula o funcionamento e horários não é o alvará já emitido, é o decreto. Poderá o poder público, nos dias considerados feriados ou que antecedem no município, sejam civis, religiosos ou época de festejo, autorizar a ampliação de horário de funcionamento de bares, restaurantes, café, lancherias similares. É uma exceção, tem que ser analisada pelo poder público. Aplica-se ao comércio ambulante o previsto no artigo 1º do presente decreto. É uma repetição, mas para deixar bem claro, dizendo que aplica-se a todos os comércios. O descumprimento do dispositivo artigo 1º acarretará ao infrator multa de 10 VRM, valor de referência municipal. Em caso de residência, a multa dobra, que isso está previsto em lei, e o cancelamento do alvará para funcionamento, com interrupção definitiva das atividades, garantida ao estabelecimento a ampla defesa e o contraditório, sem o prejuízo das demais previsões previstas na legislação penal, ambiental e da esfera civil. No artigo 4º desse mesmo decreto, fica excluído as normas contidas no presente decreto em eventos particulares realizados em restaurantes, casas de festa e estabelecimentos similares. Ou seja, tem um casamento, o casamento será permitido, uma festa de aniversário será permitido, um aniversário de crianças será permitido. São festas, né, de título particular, né? Então, esse está previsto no artigo 4º. Fica proibida a utilização, aí o 5º, que eu considero que é a segunda parte do nosso decreto. Fica proibida a utilização de calçadas de nossa cidade, com floreiras, mesas, cadeiras, enfim. Fica proibido. Não, no espaço público, não. O não cumprimento previsto nesse artigo 5º acarreterá ao infrator, primeiro, uma notificação, segundo momento, uma multa de 5, valor de referência municipal, e em caso de reincidência, a multa é dobrada e o cancelamento do alvará, conforme já mesma atitude, mesma do anterior, né, seria fechado definitivamente e lacrado o local, abrindo, claro, ao contraditório, a ampla defesa e o contraditório. Então, este é o decreto, né, atendendo aquilo que
o Ministério Público nos impôs amigavelmente, né? Embora exista processos, nós tomamos essa atitude. Os nossos fiscais, essa comissão que eu mencionei, a partir de hoje estarão visitando os estabelecimentos, orientando, entregando uma cópia desse decreto para que seja entendido pelas pessoas comerciantes, mas eu acredito, Miguel, que não há muita alteração em termos de horário, mas em relação à ocupação do espaço público, sim, esse vai ter uma grande diferença no contexto municipal, né? Alguém que está me ouvindo pode dizer, mas não é os bares, não é o restaurante, o movimento da rua, que as pessoas ficam na rua. Bom, isso é um segundo momento. O Ministério Público também está atento a isto, está acompanhando e quer ver como vai acontecer o comportamento, né, das pessoas da comunidade, porque nós vivemos em sociedade. Nós não podemos fazer barulhos, né, ou escutar som em altos volumes, perturbando o próximo, né? Isso é um princípio básico da vida em sociedade. Então nós estamos aqui lançando um decreto, estabelecendo um regulamento dentro da sociedade, e isso será levado a conhecimento do promotor, já foi encaminhado para o Ministério Público, e nós estamos tomando uma atitude que eles nos exigiu naquela reunião, como eu falei, no final do mês de janeiro, que ele nos deu um ultimato à administração municipal para tomar atitudes. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial para a gente voltar com alguns questionamentos ao prefeito com relação a essas explanações que ele acaba de fazer com relação a avaliando e analisando o decreto que está já em vigor, que estabelece e dispõe aí sobre os horários de funcionamento de bares, restaurantes, cafés, lancherias e similares em Tupã-Ciretã, e dá outras providências. Um rápido intervalo comercial, eu já retorno. Agora 17h47. Tupã Comunidade, oferecimento do Mercado Natal 4 da Padre Roque Gonzalez. Mercado Natal 4 na Avenida Padre Roque, com estas ofertas para você. Escolzinha e Brahma 300ml, 1,79. Beba com moderação. Leite LG 2,59. Coxa sobre coxa 5,79 o quilo. Paleta bovina 15,99 o quilo. Mercado Natal 4 na Avenida Padre Roque Gonzalez 526, fone 3272-1902. Tá bom, nós vamos fazer um intervalinho rápido, a gente já volta aí com o Miguel e o prefeito Carlos Augusto Brum de Souza. Estamos com o Tupã Comunidade, 17h48. Temperatura 24 graus. Neste sábado, a partir das 16 horas, acompanhe pela Tupã Rede Gaúcha Sat a jornada pelo Gauchão 2020, Caxias e Grêmio, direto do Estádio Centenário em Caxias do Sul. É neste sábado, Gauchão 2020, a partir das 16 horas, direto do Estádio Centenário em Caxias do Sul, Caxias e Grêmio. Não perca! De segunda a sexta-feira, no Variedades Tupã, acompanhe o programa Encontro Marcado, um encontro entre você e a cultura. A apresentação, Maria Cristina Brum. Neste sábado, acompanhe pela Rádio Tupã, a partir das 20 horas, direto da Avenida Vaz Ferreira, a transmissão do desfile de Carnaval 2020. Muita animação, alegria, folia e descontração com a presença dos blocos, entidades carnavalescas, Rei Momo, rainhas e princesas adultas e infantis do Carnaval, abrilhantando a noite. Não perca, é neste sábado o desfile de Carnaval 2020 pela Tupã, no oferecimento de Câmara Municipal de Vereadores de Tupã-Ciretã, desejando a todos os folhões um ótimo Carnaval.
pule, brinque, sorria, dance, seja feliz. Isso é o Carnaval. Laboratório Hemolab celebra a vida com saúde nessa folia. Prefeitura Municipal de Tupã-Sretã, Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. A administração municipal é samba, é festa e folia. Carnaval 2020. Cobertura do desfile de Carnaval 2020 aqui pela sua Rádio Tupã. Retornamos então à entrevista com o prefeito Carlos Augusto, 17 horas 49 minutos agora. São 11 para as 6 da tarde. Nós voltamos aqui ao nosso estúdio com a presença do prefeito Carlos Augusto Brum de Souza, nessa edição especial aí do programa Tupã Comunidade, uma vez que esse decreto causou bastante procura por parte de nossa comunidade junto a nós para termos mais alguns detalhes. O prefeito, no bloco anterior, o Padilha, fez uma descrição do decreto, né? O prefeito analisou item por item, né? Revisou todo o decreto, olha assim. Mas tem algumas questões ainda que eu gostaria de reforçar, prefeito. Primeiro, o decreto já está vigorando, quer dizer, hoje a comissão que o senhor citou aqui, o Everton, o Fares, o David e a Ana Carolina, já devem estar visitando ou já visitaram as empresas que atuam nesse segmento para dar ciência a eles. Houve algum retorno para o senhor? O senhor teve alguma informação de como foi a reação dos empresários que receberam essas informações até agora? Não, até agora não recebi nenhuma informação. Eu acredito que eles vão intensificar o trabalho deles mais no período mais tarde, um pouco, né? Que é o horário normal de funcionamento, a partir daí das 6h30 em diante, né? Eles vão no intuito de dar conhecimento, né? E orientar o que pode ocorrer, apesar que, no meu ponto de vista, é bem claro o decreto, mas suscitar dúvidas que venham a ocorrer junto aos comerciantes, né? Sempre deixando claro que o espaço, locais aí que têm seus espaços internos, quase que ao ar livre, mas tem o seu espaço interno, eles poderão usar normalmente, o que não é a área pública. Né? Essa é uma questão que eu gostaria de fazer ao senhor, porque nós temos alguns exemplos que, no meu conceito, fica um pouquinho difícil de eu definir. Nós temos, por exemplo, aqui na Praça Coronel Lima e na Praça Pedro Osório, se não me falha a memória, aquela em frente à Câmara de Vereadores, tem dois trailers ali assim, que estão fixos, mas são trailers. E ali tem mesinhas, né? É uma praça ali assim. O que seria considerado o espaço público e o espaço interno, digamos, desses espaços? No nosso entendimento, falando na nossa praça central, existe um cachorro ali, um trailer, né? Com a licença já de muitos anos. E nele foi construído um avanço, uma aba, uma cobertura. As mesas que estiverem localizadas dentro daquela aba, daquele espaço físico ali, não há problema nenhum. Não pode haver mesas espalhadas pela calçada da praça ou em cima dos canteiros, nos gramados. Então isso está devidamente proibido. O consumidor, digamos, vai lá, compra o seu lanche, a sua bebida e senta no banco da praça. Não há problema. Não há problema nenhum. Perfeito. Bem, o VRM, qual é o valor do VRM hoje? O senhor lembra? Era 125, ela vai para 131. Vamos arredondar para R$130. Então, 10 VRM, R$1.300. R$1.300. Essa, em valores, digamos, seria a multa mais alta, mas ela pode ser dobrada, né? E também, aí, no momento que é dobrada, é caçada o alvará. Perfeito, muito bem. E é aberto o prazo para o comerciante se manifestar. Perfeito, muito bem. Também o pessoal que vai fazer um evento, aqui num dos artigos, que eu agora me falhou a memória, não lembro, se não me engano. Tem um que cita assim que quando for fazer alguma coisa precisa comunicar com antecedência que vai ser feito. Que tipo de evento seria esse e por que ele ser comunicado, prefeito? Miguel, é assim, nós teremos essa comissão de fiscalização que ficará responsável, né? A administração como um todo é responsável pela manutenção da ordem, mas essa comissão ficará responsável. E vou citar um exemplo lá, tu está fazendo uma festa lá na tua casa, Miguel, e alguém liga aqui dizendo que está havendo perturbação com festa
e ligam para nós. Nós tendo o comunicado, nós já sabemos quem está fazendo a festa e nós vamos ligar, saber se o som está muito alto, que a pessoa ou os familiares manerem no som, nesse sentido, para buscar essa organização social, nesse intuito. Mas no artigo 4 diz assim, ficam excluídas das normas contidas no presente decreto os eventos particulares. Em relação ao horário, né, principalmente. Né? Ah, sim. Em relação ao horário. Nós não temos como uma festa particular, de um aniversário de um familiar, determinar que termina meia-noite. Sim, uma formatura, um casamento. Exatamente. Muito bem, perfeito, muito bom. Bem, o evento, a lei já está vigorando, ela já está funcionando. Nós estamos num período diferenciado, como eu falei no início. Amanhã já começam a intensificar as ações carnavalescas, que estão acontecendo todos os dias, mas que amanhã tem com mais intensidade, nos blocos principalmente. Sábado temos o desfile, que é um evento público da prefeitura e está excluído aqui desse decreto. Mas enfim, nós estamos num período diferenciado. Mas também é feriado. Quando é que é feriado em Tupã? Feriado para Tupanciretã. Segunda-feira é feriado e terça-feira é feriado. Segunda dia 17 e terça dia 18. Exatamente. Que aí se encaixa nos horários de feriados e vésperas de feriados. Muito bem. Bom, a gente é claro que ainda vai ter muita repercussão em cima desse tema. Como é um decreto, ele já está vigorando. Não é a desculpa que eu falei, segunda 24 e terça 25, eu li a semana que passou. Isso. Obrigado, Padilha, pela informação. O decreto, ele não precisa de nenhum outro tipo de aprovação, a não ser a sua assinatura e a publicação. Ele está vigorando. Ele está vigorando. Ele foi para publicação hoje, né, ele está vigorando, e tanto é que hoje a equipe já estará fazendo esse trabalho. Eu acredito que não vá conseguir atender a todos os bares elencados, porque eles estavam trabalhando lá, juntando toda a relação daqueles alvarás existentes para comunicar essa decisão. Alguns ouvintes aqui telefonaram para nós, comentando, né, e uns inclusive elogiando, um até citou assim, demorou, mas tomou uma atitude bem necessária. Para as pessoas que queiram ativar a fiscalização, o cidadão que está, olha, eu acho que está errado isso aqui, eu gostaria que a fiscalização viesse. Tem alguma forma de contato com essa comissão? Como é um decreto recente, a partir de amanhã nós vamos definir qual o número que vai ficar responsável e vamos fazer uma ampla divulgação disso, né, no site da prefeitura, aqui mesmo na rádio, enfim, nós vamos divulgar para que nós tenhamos um contato direto com o cidadão. Perfeito, muito bom. Bom, são 17h55, né? Nós ocupamos aí boa parte do Tupã Comunidade, né? A gente, claro, vai estender ele um pouquinho para poder atender também o aspecto aí do ofertão e algumas outros intervalos que nós temos aí, nesse espaço que tem o patrocínio do Mercado Natal 4. Mas eu quero deixar o microfone à sua disposição, prefeito. Eu sei que inclusive amanhã o senhor tem compromisso na capital, o senhor tem várias atividades assim, e por isso a gente antecipou e convidou o senhor para nos dar essa entrevista agora à tarde, uma vez que o tema é bastante importante, impactante e afeta muitos segmentos da nossa comunidade, sejam empresários, sejam usuários desses ambientes, enfim, a sociedade como um todo, e muda um pouco as regras aí, né? Vamos ver. O senhor, inclusive, me explicou hoje, quando estava comentando sobre esse tema, que o senhor andou pesquisando também outros municípios que têm decretos semelhantes e que atuam nesse sentido também. Mas se o senhor gostaria de complementar mais algum detalhe, por favor, fique à vontade. Não, realmente nós demos uma olhada aí, existem alguns municípios que já têm esses decretos e até me chamou a atenção que alguns municípios estão começando a ter algumas restrições aos vasilhames de bebida descartável. Né? É uma situação que até vou fazer um estudo maior, principalmente com a long neck, porque é uma bebida que a pessoa bebe e descarta em qualquer lugar do município. Não é retornável. Não é retornável e isso está trazendo transtornos para todos os municípios. Mas voltando ao nosso decreto, dizer em especial que é uma atitude não muito simpática, né? Inicialmente é uma atitude dura, né? Mas que nós todos, com certeza, com calma, com diálogo, com tranquilidade, com algum debate, se assim necessário for, nós vamos nos ajustando e conseguindo trazer uma tranquilidade e um equilíbrio na nossa vida social. Muito bem, prefeito Carlos Augusto Brum de Souza, que nos trouxe as informações, mais detalhes com relação ao decreto que já está em vigor, que estabelece aí o horário de funcionamento para bares, restaurantes, cafés, lancherias e similares em Tupanciretã.